Pode se sentar, por favor. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Estamos aqui hoje para ministrar a 8ª lição da nossa série de mensagens sobre os 10 mandamentos da família, né? Faltam 2, são 10, restam, tirando esse aqui, mais 2, o 9º e o 10º. E hoje nós vamos falar a respeito de passar tempo juntos, ser presente na família, a importância, né, de nós passarmos tempo juntos. Tem muita gente que fala que vão gastar, né? Com a família a gente não gasta, né? A gente investe. Tudo que você empregar pelo bem da família é investimento. Você nunca perde quando você passa tempo com a família. Você gera memórias afetivas, né? Você faz com que, com o passar do tempo, você olha para trás, você vê que você brincou com seus filhos, né? Com seus pais, com os netos, passeou com o marido e esposa, gerando assim um tempo de qualidade. Então, para que a família seja abençoada, fortalecida, passe tempo junto. Não só o tempo do passeio, mas o tempo do almoço, do café da manhã, do jantar, né? Às vezes por conta do trabalho, dos estudos, da correria do dia a dia, é muito difícil, é muito raro, né, ter todo mundo junto, e esse tempo tem que ser aproveitado para poder criar um laço de amizade, né, criar laços de ensinamento. Quantas vezes o pai tem conhecimento para passar para um filho, né, ou o filho para aprender com o pai e assim por diante. Então nós vamos aqui nessa lição 8, passem tempo juntos, sejam presentes na família. 8º mandamento, né, dessas 10 lições. A vida moderna apresenta tantas distrações que hoje, apesar de estarem debaixo do mesmo teto, os membros das famílias estão a quilômetros de distância uns dos outros. Por vezes estão mais próximos de estranhos através de redes sociais que conectados com a sua própria casa. Isso aqui, por causa da internet, né, das redes sociais, é um perigo, né, pessoal? Eu lembro que atendi um caso, mais ou menos uns 15 anos atrás, de um senhor já tendo uma certa idade, que num belo dia ele chegou para a esposa e disse assim: olha, eu estou indo embora, eu vendi tudo, e eu estou só comunicando você que eu vou embora lá para as Filipinas. Eu conheci lá uma jovem, começamos a conversar, né, pelo Messenger, né, do Facebook, né? E aí então começamos a conversar e tal. E eu me apaixonei, e eu estou dizendo para você que eu vou te deixar, eu vou viver essa aventura. Bom, resumindo a história, depois de ter feito tudo isso, ele descobriu que na verdade aquela moça era um barbudo, né? Que estava por trás, né, daquela rede social, somente conversando. E quando ele descobriu isso? Quando ele já tinha pego uma boa quantia em dinheiro e mandado para tal moça, né? Então, quanta gente que não acontece isso, irmão? A rede social é bênção, pode ser uma ferramenta de evangelismo, uma ferramenta de alcance para as almas, né? De trabalho, como muita gente trabalha com a internet, mas também pode ser um portal para maldição, para adultério, não é? E uma série de prostituição, uma série de outras coisas. Então é importante ser próximo. Para quê? Para evitar, né, que os filhos, que o marido, que a esposa possa se envolver nisso, e quando já despertar pode ser tarde demais. Quantos jovens, por exemplo, que, como eu já falei em outras ocasiões, que aí a pessoa desaparece. Teve um caso em São Paulo, no Vale do Paraíba, que uma moça, ela havia sido declarada como desaparecida. Quando foram ver, ela estava na rodoviária, novinha, devia ter os seus 15, 16 anos, com a mochila nas costas, indo se encontrar com o rapaz. Não se sabia se era, né, uma pessoa com más intenções, é muito provável, irmãos. Então tem que vigiar,
Por mais que as pessoas não gostem, né? Você vê que muita gente fala, não, tem que ter a minha privacidade, não é assim? Né? Então, eu tenho um filho de 12 anos e a gente sabe que o argumento deles hoje é forte, né, pessoal? Não, a minha privacidade. Bom, você tem que respeitar, né? Mas tá de olho, pessoal. Por quê? Porque dependendo da idade e do juízo, a pessoa não tem condições de resolver as coisas sozinha, né? E o pecado aconteceu justamente quando essa lei de Deus foi desobedecida. Por que Deus fez a mulher? Porque Deus chegou à conclusão que não era bom que o homem estivesse só. Então a criança só pode dar ouvido à serpente, o marido só pode dar ouvido para a serpente, a esposa só pode dar ouvido para a serpente, assim por diante. Então é importante ter uma aproximação, não é para ficar reprimindo, né, pessoal? Não é para ficar também agora fazendo uma repressão, nada disso, mas está ali como um amigo, dizer assim, olha, meu filho, minha filha, fulano, beltrano, eu estou aqui como seu amigo, no que você precisar, eu estou à sua disposição para orientar, para ensinar, não é? Para ganhar o coração, né? Para fazer com que aquela pessoa tenha confiança, se tiver algum problema, confidenciar para aquela pessoa. Então é importante essa aproximação, né? Segundo parágrafo aqui, ó, para que a nossa família se firme, é necessário gastarmos tempo. Entenda-se aqui gastar como investir, tá, pessoal? Aqui está gastar, mas como eu falei no início, compreenda como investir, a melhor forma de você poder entender isso aqui. Então, né, é necessário gastar ou investir tempo em nossos familiares, tempo de qualidade. O que é um tempo de qualidade? Não adianta a gente falar, vamos fazer um passeio, vamos, aí sai todo mundo, mas cada um com o seu celular, está lá na praia, na beira da praia e tudo, e de repente um está no celular falando com alguém lá nas Filipinas, né? Outro está falando com alguém lá no Rio de Janeiro, está falando com alguém lá não sei aonde. Quer dizer, não foi um tempo de qualidade, não foi bem aproveitado, né? Então é necessário que esse tempo seja de qualidade, de preferência que fique desligado o celular, né? De preferência que fique desligado. Fazer um passeio, que seja um passeio que vai agrupar, que vai unir a família, né? E não ficarem distantes, né? Um lugar diferente, né? A única coisa que vai mudar é só o lugar, mas a distância é a mesma. Então é importante isso. De compartilhar. Eu citei também, quando eu e a minha esposa não tínhamos filho ainda, e deu um apagão na cidade, e nós ficamos ali sem rádio, sem televisão. Na época a internet não era tanta aquela coisa, né, como é hoje. Aí o que nós fizemos? Nós sentamos assim no chão de casa e começamos a conversando, e chegou uma hora que eu e a minha esposa, nós começamos a falar da infância, do tempo de criança, das dificuldades que a gente tinha, das lutas que nós passamos, né? E aí a gente começou a cair na real, falar, peraí, eu estou conhecendo uma outra Sandra que eu não conhecia, ela está conhecendo outro Márcio que não conhecia, não é? Então nós temos que ter esse tempo a ponto de você conhecer mais ainda daquela pessoa, muito mais. Então é partilhar conhecimento, medos, é ser confidente mesmo, né? De conexão, de estar conectado, estar ligado. É preciso priorizar. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1, há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Quem determina o tempo? Nós é que determinamos o tempo, certo? Nós é quem determinamos. Se você fala assim, não, quarta-feira, 19h30 é o meu dia e é o meu horário de estar na igreja, não é? Olha, pode vir quem for, vai me encontrar, quer me encontrar? Vai na igreja, você vai me encontrar lá. Por quê?
porque o meu compromisso, o meu propósito é com Deus, é inegociável, é prioritário. Eu não vendo, não troco, não dou esse tempo para ninguém ou para nada que não seja para Deus, né? Então, priorizar. Se não há prioridade, pode ser qualquer coisa suficientemente capaz de impedir você. A chuva, o frio, o calor demais, ou alguém que vai aparecer na sua casa, e engraçado que às vezes aparece justo no dia, no horário do culto, né? Então você tem que falar assim: meu amigo, você me desculpa, mas eu tenho um compromisso e eu não posso adiar, é inadiável, é um propósito que eu tenho, né? E esse tempo determinado é para o propósito de buscar a Deus, conforme a palavra diz: se eu buscar primeiro o reino, a justiça, o resto Deus acrescenta na minha vida. E ele diz mais, prioritário, né? Os nossos relacionamentos é preciso priorizar, conferindo-lhe a importância que merece em nossa vida. A sua família é importante, sim ou não? Sim ou não? O casamento é importante, né? Então você vai dar o devido valor, priorizar aquele tempo para você aprender, para você ouvir, para você ser ouvido. A prioridade é questão de vida ou morte. Se você não der prioridade a isso, infelizmente você só vai dar valor quando você perder. Quando perder. Então, pastor, eu não quero perder a minha família, eu não quero perder o meu filho, eu não quero perder a minha filha, eu não quero perder nada. Então, prioriza, né? Coloca como prioridade, conferindo a devida importância que merece nossa vida. Fazer atividades, né, com o cônjuge. Fazer atividade. Se você não tiver atividade juntos, como eu disse, como é que você vai ter memórias afetivas, né? Ah, você lembra quando a gente passeava, quando fazia isso, aquilo? Se possível, em grande parte, chamar o marido, chamar a esposa, né? Fazer alguma coisa que possam os dois juntos compartilharem, em nome de Jesus, né? Com os filhos, abre espaço para diálogos mais profundos. Então aquele momento ali faz com que tenha diálogo, conversa, né? Que você vai começar a conhecer mais ainda aquela pessoa, mais ainda. Você já percebeu que os filhos perto dos amigos, parece que, o meu filho perto dos amigos pega fogo, né? Por quê? Porque é outra pessoa, é outro que você não conhece. Meu filho na escola, qualquer dia desse eu vou virar uma abelhinha, vou voar lá na escola e vou entrar lá. Deixa eu ver como é que é o Nicolas na escola, né? Por quê? Porque eu só conheço ele uma parte, tem uma parte da vida dele que eu não conheço. Eu tenho que participar, né? Eu tenho que gerar nele a confiança dele me inteirar nessa parte também, e se precisar de ajuda, né? Diz aqui, muitos dirão que não têm tempo para tais coisas, mas o autor de Efésios já nos alerta: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, né? Quer dizer aqui tolos, nécio quer dizer tolo, pessoa sem inteligência, sem sabedoria, mas como sábios. Então não ande como alguém que não tem sabedoria, não tem inteligência, ande como um sábio. Veja como é que você está andando. Você está andando como um sábio ou como tolo? Vede prudentemente, veja com prudência como é que você está dirigindo a sua vida, né? Faça essa reflexão. Pastor, eu estou agindo como um tolo, eu não estou buscando a sabedoria de Deus. Tem que buscar, né? Não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo. O que é remir o tempo? Aproveitar cada oportunidade, aproveitar o tempo, irmãos, né? Por quê? Porque os dias são maus.
pelo que não sejais insensatos, insensato é aquele que não tem rumo, nem tem direção, né? Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, qual que é a vontade do Senhor em Efésios 5, do 15 ao 17? Não ande como tolo, mas ande como sábio. Não seja insensato, mas tenha senso. Tem uma direção para você. Qual que é a direção de Deus para nós? Se aproxime mais da sua família, né? Aprenda e ensine também. E ele fala, Deus se importa mais com relacionamento do que com o serviço, não é? Por quê? Porque o relacionamento com Deus e com as pessoas qualifica o seu serviço, faz com que o seu serviço renda, o seu trabalho não vai ser em vão, e ele vai ser produtivo, Veja só, a vontade de Deus que cuidemos uns dos outros. Na passagem de Jesus pela casa de Marta e Maria, ele deixava claro que Marta estava cansada, esforçando-se para servir a Jesus, enquanto Maria gastava seu tempo com o Mestre, além do aprendizado espiritual, de que ouvir Jesus é mais importante do que tentar servir-lhe. Podemos entender também que estar com a nossa família renderá mais frutos do que apenas servir a ela. Então aqui passa aqui o caso de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Nós sabemos que Lázaro ia morrer, mas Jesus ia ressuscitá-lo, né? E Jesus então tem todo um processo. Quando ele sabe da notícia da doença de Lázaro, era uma doença para a morte, mesmo assim Jesus ele não sai correndo, não se apressa, não se adianta, mas chega na hora certa. E quando Jesus chega no local, Maria estava em casa e Marta foi ao encontro dele correndo, desesperada. E o que ela disse? De uma forma velada, ela disse: Senhor, o Senhor não se apressou para poder ajudar o seu amigo, né? Porque ele era intitulado amigo de Marta, Maria e de Lázaro. Então Jesus era amigo deles. Como que um amigo sabe que o seu grande amigo está doente para a morte e não sai correndo? Aí Lázaro morre, e depois da morte eles demoram ainda mais 3 dias. Chega no 4º dia de sepultado, Jesus então vem, e Marta diz o quê? Se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Então, se o Senhor tivesse chegado antes da morte, ou seja, né, lá pelo 5º, 6º dia, ele não teria morrido. Aí Jesus fala para Marta o quê? Eu já não te disse, eu já não te hei dito, eu já não falei? Então isso nos mostra que não significa que Maria não ouviu, que Jesus não falou. Às vezes acontece isso. Tudo que nós passamos, você pode ter certeza, Jesus falou conosco, nos avisou de um jeito ou de outro, nos mostrou, nos alertou, nos advertiu, e nós não ouvimos. Não quer dizer que Maria não ouviu, que Jesus não falou. Eu costumo dizer, né? Qual foi a pregação que Jesus pregou para Maria? Né? Já parou para pensar nisso? Qual foi a pregação? Talvez Jesus falou assim: olha Maria, é o seguinte, às vezes a gente passa por momentos difíceis, né? Perde um ente querido, mas olha, no caso de Lázaro, eu vou ressuscitá-lo, ele vai morrer, ele vai se adoentar. Ele começa a dar características de coisas que iriam acontecer. Mas olha, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que chegue a morrer, vai ressuscitar. Tanto é que Maria fica em casa. Maria não sai correndo desesperada até Jesus para esfregar na cara dele que ele demorou. Olha a segurança de quem tem a palavra, de quem recebeu uma palavra de Jesus.
Já a Marta, que estava sem a palavra, o que ela fez? Ela foi correndo, desesperada, e falou: se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Mas tudo bem, né? Eu sei que na ressurreição do último dia o Senhor vai ressuscitá-lo. Amém, amém. E Jesus falou: eu já disse. Se você não ouviu, a culpa não é minha. Tantas coisas que Jesus já disse, irmão. Jesus já disse: cuida do filho, cuida do pai, cuida da mãe, honra pai, honra mãe, né? Disse: pai, não provoque a ira dos filhos. Ensina o pequenino no caminho que deve andar, e depois que ele crescer não se desviará dele. E tantas outras coisas que Jesus já disse. Não significa que ele diz que nós ouvimos, nós temos que ouvir. Então aqui ele fala, ele estava na casa de Marta, mas quem é que deu ouvidos para ele? Foi Maria. Então nós podemos ser Marta, que quer arrumar as coisas, que quer causar uma boa impressão, que quer trazer uma boa aparência, mas não para ouvir. A gente quer que as coisas deem certo, quer que as pessoas olhem, não adianta, quer causar uma boa impressão. Ai, pastor, eu dou, todo ano eu compro um PlayStation para o meu filho, eu faço das tripas coração. Olha, eu compro o iPhone 17, eu compro o tênis tal, não sei o que, eu me esforço, e às vezes não é isso, irmão. Não é isso. A aproximação, o ensinamento, o temor a Deus vai ser muito mais produtivo do que qualquer coisa dessa aí. E nós achamos, não, é uma compensação, pastor, eu trabalho muito, eu estudo muito, e tem que, né, na medida certa, né, trabalha, estuda, se esforça, sim, não é errado não, mas não pode ser reprimido aquele tempo, aquele momento. Eu falo o seguinte, é igual a pessoa que ela trabalha, de tanto trabalhar ela fica doente. E depois ela pega o dinheiro que ela conseguiu trabalhando, a ponto de ficar doente, e gasta com a doença. Entenderam ou não? Não é uma loucura? A gente trabalha tanto, mas tanto, e renuncia à saúde, renuncia a muita coisa, inclusive o convívio da família. E depois? O dinheiro que eu ganhei vai ajudar a ter a saúde de volta? Vai ajudar a recuperar o tempo perdido? Em alguns casos, não. Alguns especialistas da saúde falam que quando chegam na fase terminal, né? E as pessoas fizeram uma pesquisa e perguntaram para a pessoa que estava lá entre a vida e a morte, em tratamento de doenças terminais, só assim: olha, se você pudesse fazer alguma coisa para mudar essa situação, o que você faria? Eu passaria mais tempo com a minha família, eu daria mais prioridade para a saúde. Quer dizer, a pessoa se lamenta do que ela vendeu a sua vida em troca do dinheiro, mas aquele dinheiro não vai dar a vida de volta. Então é necessário, tudo a seu tempo, é você que determina o tempo. Amém? Então veja mais, no parágrafo aqui: do que adianta os pais gastarem todo o tempo trabalhando para oferecer o melhor aos seus filhos, ou ainda as mães que trabalham em casa, correm de um lado para o outro para manter tudo em ordem, né, tudo limpinho. Não estou dizendo para você não ser cuidadoso, higiênico, limpo, não, mas às vezes, irmão, a pessoa ela reprime os filhos: oh, você não pode, não sei o que, e a louça suja. Até eu vi esses dias um vídeo, né? Louça suja, agradeça pela louça suja, porque é sinal que você tem comida em casa para comer. Não é para ficar sujo o resto da vida, né, pessoal? Mas Deus, obrigado, porque tem prato na pia sujo. Por quê? Porque nós tivemos uma refeição para nos alimentar. Ah, pastor, tem uns risquinhos ali na parede, né? Uns giz de cera, um lápis de cor. Por quê? Porque tem criança em casa. Não pode fazer bagunça. Claro, o exagero não é bom, mas é porque tem criança, mas depois você vai sentir saudade. Não é verdade? Cadê a bagunça? Acabou.
Ah, não, pastor, eu gosto de tudo organizado. Então as crianças têm que ser robotizadas. Não? Criança, quando está fazendo bagunça, é sinal de quê, irmão? Que está com saúde, não é? Repito, o exagero tem que ser controlado, sim ou não? Não pode passar da medida, né, pessoal? Mas está com saúde. O que é melhor? Está correndo, está brincando, está fazendo uma certa bagunça, ou ficar moado na cama, né? Lá, jururu, porque está doente. É melhor ter saúde ou está doente? Ah, essa criança só vive não sei o que, mas como diz o pessoal, né? Benza a Deus, né? Abençoa, agradeça a Deus, né? Porque está com saúde, amém? Coloca limites, fala assim: olha, não é ser mal educado, não é ser rude, não é ser desrespeitoso, ensina a medida, né? Nem a mais, o exagero, e nem a menos também, né? E então a casa muito arrumada, demais, em demasia, pode significar que aquela criança seja reprimida, não pode brincar, não pode fazer nada, né? Então é importante. Diz aqui, do que adianta gastar em todo o tempo trabalhando para oferecer o melhor, ainda trabalharem, as mães que trabalham, né, para correr de um lado para o outro, para manter tudo em ordem, e se não gastarem tempo com os filhos, o serviço se perde, mas os relacionamentos não se perdem, tá? Jesus disse a Marta que a escolha de Maria, a melhor parte, não seria tirada. Da mesma maneira, os vínculos que estabelecemos com nossos filhos, com o nosso cônjuge, jamais se perderá, ainda que venham adversidades e crises, né, financeiras, né? Irmãos, as dificuldades, elas nos aproximam, né? Os momentos de crise aproximam, unem as famílias. Não que tem que ser assim, mas é nessa hora que você tem que ver quem está do seu lado de verdade. Não são os votos assim no altar, né? Eu prometo ser fiel, né? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza, na necessidade, até que a morte os separe. Amém. Mas tem gente que só é fiel na saúde, na doença fica mula, na alegria, no bem e bom, mas quando vem a tristeza, um momento de luta, abandona. Na riqueza, e quando vem a necessidade, abandona. Até que a morte os separe. Para muitos casos já não existiu isso, tem que ter, é um voto. Então é necessário prezar pelos votos, né? O elo entre os familiares perdurará. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então aqui 1 Timóteo 5,8 cita, né, que quem não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé. Então eu não preciso dizer: não, eu não creio em Jesus, eu não sirvo a Jesus, eu não reconheço. Não, você não precisa falar nada disso. Basta não cuidar da sua família, você nega a fé e torna-se pior do que o infiel, porque tem muita gente que não é da igreja e trata muito bem a família. Sim ou não? É pior. Tem aquele que não conhece e trata bem, e tem aquele que conhece e trata mal. Então me torno pior do que o infiel. Terminando, cuide da sua família, não apenas no plano material. Então, cuide materialmente, é missão, principalmente do homem, sempre deixando claro, os ismos, machismos, feminismos, hoje tem uma, como diz, né, uma militância muito grande, né, pessoal? Mas a Bíblia é a nossa regra, né? Então é a missão do homem ser o cabeça da casa, o provedor. A mulher auxilia.
Como eu falo, quisera eu que a minha mulher ganhasse mais que eu, sim ou não? Mas, né, pode acontecer, pode ou não pode? Mas o cabeça da casa é o homem. Por mais que ela ganhe muito mais, ela seja, né, bem mais abastada financeiramente, mas o cabeça é o homem, né? O homem tem a missão de prover. Se a mulher tem uma fonte de renda abençoada, glória a Deus, tomara que a minha também fique próspera e possa me manter também, né? Mas é minha missão, é a missão do homem, dada por Deus, né? Cuide da sua família, não apenas no plano material, principalmente no ambiente de segurança emocional. Então tem que cuidar do emocional também. Às vezes o filho não está bem, a filha não está bem, e aí vai se aconselhar com quem? Né? Vai se aconselhar com quem? Com um amigo da internet? Vai se aconselhar com um conhecido, mas a pessoa não sabe realmente quem é do outro lado, né? O pastor Jaime fala uma frase dita há muitos anos atrás, numa época, né? Adote seu filho antes que um traficante adote, né? Não é assim? Adote seu filho antes. A gente pode citar em muitas coisas. Antes, adote seu filho. Antes que um traficante adote, antes que um usuário de drogas adote, antes que alguém que vai virar a cabeça, que vai convencer a pessoa a ter a sua natureza mudada, vamos dizer assim, adote. Antes que alguém possa corromper a fé, porque a Bíblia diz, né, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então as conversas más, elas corroem aquilo que é bom, por falta de cuidado emocional, por falta de amparo. Eu sou provedor, coloco comida na mesa, pago as contas, dou um teto para morar e só. Não. Além de ser provedor financeiro, material, eu também tenho que prover estabilidade emocional, não é? Eu tenho que prover também ensinamento, vivência. O meu filho, ele vai falar assim: pai, como que lida nessa situação assim, 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 assim? Tem coisas que eu vou dizer: meu filho, já passei por isso, eu fiz isso, deu certo, né? Tem coisas que eu vou dizer: vamos para a palavra de Deus, que ela vai nos ensinar. E tem coisas que eu vou dizer: vamos orar, porque isso aí eu não sei o que fazer, mas Deus vai mostrar o caminho. Amém? Mas ele tem que ter alguém em quem ele possa confiar, principalmente dentro da sua própria casa, né? A mulher, por exemplo, a mãe tem cuidados de mulher, por exemplo, que a mãe tem que ensinar, né? Na fase da infância, da juventude, da maturidade e assim por diante. Então tem que ter a provisão financeira, a provisão emocional e a provisão espiritual, porque nada disso valeria, nada disso funcionaria se Deus não estiver na frente de tudo, né? Incentivar, em nome de Jesus. E diz aqui: cuide da sua família não apenas no plano material, principalmente no ambiente de segurança emocional e espiritual dos filhos, dos cônjuges e dos pais, tá? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. Provérbios 27, versículo 23. Então, quando fala estado das ovelhas, não é o pastor só que tem que cuidar da ovelha. Claro, está direcionando ao pastor que cuida da ovelha, verificar: ô irmão Antônio, como é que o senhor está? Ô irmã, tal, como é que você está? Irmão fulano, irmão fulano, tal, né? Eu falei no batismo que é importante essa conexão da ovelha com o pastor, né? O pastor, ele vai orientar, mas a ovelha precisa se comunicar também, né? Para poder ajudar
e facilitar esse pastoreio, né? Mas está falando aqui da família, o pai é o pastor da casa. A mãe pode também ter essa função de pastor. Às vezes, a única convertida em casa é a esposa. Ela é a sacerdotisa daquele lar. É a única pessoa que crê. Então ela tem que procurar ver o estado, a forma com que aquelas pessoas estão, né? Põe o coração sobre o gado, começa a observar. Aquilo que chamam de sexto sentido, né, na verdade é o Espírito Santo orientando, mostrando. Às vezes, né, a mãe, por exemplo, começa a observar o filho, fala: meu filho tá meio estranho, né? Coisa que às vezes a gente não percebe, mas a mãe percebe, né? Tá tudo bem? Aí você olha, aparentemente tá tudo bem, mas dá uma aprofundada ali, vê que tem caroço no angu, né, como diz o outro, né? E aí detecta o problema e ajuda e resolve, amém? Mas se eu não pôr o coração sobre o gado, não, eu sinto que tem alguma coisa assim fora do lugar, mas deixa para lá. Quando você for ver, irmão, já é tarde demais. Lembra aquela historinha, né, do filho que queria falar com o pai e o pai estava muito ocupado? Primeira vez ele tentou, não conseguiu. A segunda vez ele tentou, a terceira vez ele conseguiu. E ele falou assim: filho, fala aí, o que você queria tanto falar comigo? Ele falou: não, pai, eu queria perguntar o que o senhor achava sobre drogas. O meu colega me ofereceu maconha, mas já que o senhor não pôde me ajudar, me orientar, eu fumei, eu gostei da maconha, só que eu achei fraco. Depois eu cheirei cocaína, aí agora eu estou viciado no crack. Eu não vim lhe perguntar nada, eu só vim lhe comunicar. Ou seja, a falta de pôr o coração sobre o filho fez com que ele perdesse, pelo menos momentaneamente, aquela pessoa. Então tem casos que a pessoa se perde e não tem mais o que fazer, a não ser o milagre de Deus, né? Então é importante, antes que seja tarde demais. O texto sagrado nos orienta a colocar o coração sobre os nossos rebanhos, o que quer dizer nos dedicarmos, gastarmos tempo, estarmos presentes e cultivarmos a comunhão. Isso é que Deus espera de nós. Aquele que conhece a palavra de maneira diferente nega a sua fé e torna-se pior do que o incrédulo, né? Está perto, observando as atitudes, prestando atenção no que está por trás das palavras dos nossos familiares, irá nos fazer perceber, né, tratar os problemas antes que essas situações adversas se agravem. Então nós vamos perceber, tratar, né, para não ficar pior. Então, percebeu? Percebi. Você vai ver o que fazer, você vai tratar aquele problema. Não adianta perceber, você está muito rebelde. Tá, você percebeu. Mas e agora? Como fazer para tratar esse problema? Para ajudar a pessoa a se libertar, a mudar, né? Então tem que perceber, tratar o problema, né? Antes que se agrave, que fique pior, né? Pois os nossos filhos são reflexos das suas atitudes, das nossas atitudes no caso. Provérbios 20, do 11 ao 12. Mas quando temos olhos, mas não vemos, ouvidos, não ouvimos, podemos ser pegos de surpresa. E como acontece isso, né, pessoal? Infelizmente, a pessoa tem olho, mas não enxerga, tem ouvido, mas não se coloca a ouvir, e depois é pego de surpresa, né? Depois é pego de surpresa, como aquele pai, na hora que ele foi, né, tá bom filho, fala o que você quer, tarde demais, né? Portanto, família unida investe tempo. Você viu que mudou aqui embaixo? Investir tempo, não é perder tempo, gastar tempo, mas é investimento, tá? Tempo e energia na construção, né? Construção.
Quando você tem uma família, você está construindo um lar. Construindo. Não vem pronto. É uma construção. Quando dois se unem, marido e mulher, começa ali uma obra. Aí depois vem os filhos se casam, cada um vai para o seu canto. Então uma construção até que tudo esteja terminado. Então cabe a você construir, né? Construir a educação, construir o patrimônio, não só financeiro, mas emocional, espiritual. Legado, né? O que é o legado? É você deixar alguma coisa para os seus filhos. E qual que é o maior legado que nós podemos deixar para os filhos, irmão? Jesus. Jesus. Meu filho, talvez eu não possa te dar ainda, né, nada tão expressivo materialmente, mas o que eu tenho eu te dou, Jesus Cristo. Eu posso deixar Jesus para você. Se eu dei PlayStation, iPhone do ano, carro, casa, dinheiro na conta, mas eu não deixei Jesus, eu fracassei. O maior legado que alguém pode deixar é a salvação em Cristo Jesus. O maior objetivo, né? Porque com Jesus a gente pode construir. Lembra de Davi? Davi cometeu um pecado, sim ou não? Mas qual foi o pedido que ele fez para o Senhor? Não retire de mim o Espírito Santo. Porque ele sabia que ainda que ele perdesse tudo na terra, mas se ele não perdesse o Espírito Santo, ele poderia conquistar todas as coisas. Terminando, portanto, família unida investe tempo e energia na construção e na manutenção de um relacionamento construtivo. É um relacionamento que continua, né, se construindo. Com isso, os cônjuges conversam mais entre si. Pais brincam mais com os filhos. Há mais caminhadas de mãos dadas, né? Caminha de mão dada. Caminha de mão dada, juntos. Eu lembro que um dia seria cômico se não fosse trágico, né? Lá em São Paulo, eu estava vindo de carro e encontrei um casal. Eles desceram do ônibus. Aí o irmão começou a descer na frente, começou a ir correndo assim. Aí a mulher dele atrás assim, ó, né? Então, qual que é a orientação aqui? Andar de mãos. Essa mão dada é figurado, né, pessoal? Uma figura que tem que estar sempre juntos, né? Sempre juntos. De uma forma literal, de mão dada, andando sempre, caminhando sempre lado a lado, mas também espiritualmente, emocionalmente, tá junto. Estou junto com você. Nós vamos vencer juntos, vamos lutar juntos, vamos enfrentar as tempestades juntos e vamos glorificar a Deus juntos. Amém? E diz aqui: a quantidade e qualidade de tempo. Então é muito tempo, mas um tempo também de qualidade. Tem um pedacinho aqui atrás, nós não podemos passar batido, né? A mesa, né? Quantidade e qualidade de tempo, a mesa, estando à mesa. Além disso, essa família valoriza as refeições à mesa, não só a refeição de comida, mas também refeições espirituais. Compartilhar a palavra de Deus, né? Olha, hoje Deus falou comigo a respeito disso. Aí a mulher falou: olha, é verdade. Aí vai conversando, daqui a pouco você vai ver que a palavra vai crescendo. É igual omelete, né? Quanto mais você bate, mais a massa vai aumentando, né? Mas vai crescendo. E os filhos também vão compartilhando. Valorize as refeições à mesa. As séries são menos inegociáveis. Os dias das crianças são lembrados, os sonhos são comemorados, os dias são vividos intensamente e regado a comunhão espiritual, regados, né, a comunhão espiritual e amor. Enfim, essas pequenas práticas, né,
repetidas ao longo dos anos. Então tem que ser repetido. Percebeu aqui, pessoal? Não pode ser uma coisa esporádica. O pastor falou que a gente tem que passear. Vamos passear então, vamos lá, porque o pastor mandou. Não. O pastor falou que tem que sentar à mesa, né? E então vamos sentar à mesa aqui. E aí, o que nós vamos conversar agora? Não. É repetidas, né? Talvez na primeira vez não vai ser aquela coisa, não vai sair muita coisa, né? Fica meio sem graça, porque nunca a gente fez isso, né? Nunca nós sentamos à mesa, nunca nós partilhamos de nada, então fica meio que o grilo faz prip, 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 né? O que a gente vai falar? Mas com a prática, aquilo vai se tornando comum, né? Nos firmam, nos renovam e nos dão uma identidade enquanto família. Diga glória a Deus. Então qual que é o título aqui do 8º mandamento da família, pessoal? Passem tempo juntos e sejam presentes na família. Diga glória a Deus. Deixa eu fazer aqui aos irmãos um convite especial. Nós estamos aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede estadual em Vitória do Espírito Santo. Eu quero convidar você para estar conosco toda segunda-feira, quarta e sexta, 9, 15, 19 e 30, e domingo às 8, às 15 e às 18 horas. O nosso endereço é a Avenida Princesa Isabel 367. Eu aguardo por você, tá bom? Para mais informações, acesse aí o nosso WhatsApp 27 995 25 2076, tá bom? E compartilhe também essa mensagem pelo YouTube, pelas redes sociais, Pastor Márcio Gonçalves. Você vai lá, se inscreve, clica se você foi abençoado e compartilha para outras pessoas também poderem receber essa palavra em nome de Jesus. Fazer um apelo especial nesse final de ano, nós contamos com a sua ajuda, você que é dizimista, ofertante, patrocinador. Pastor, eu tenho que colocar minha casa em ordem. Você pode, por exemplo, através do Pix da Igreja Internacional da Graça de Deus, fazer a devolução do dízimo, a doação da oferta, tá bom? doações@iigd.com.br. Repetindo, doações@iigd.com.br. Comprovante você manda nesse mesmo WhatsApp que eu informei, 27 995 25 2076, tá bom? Fica aqui meu abraço de toda a nossa equipe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém?